E aí, meu povo, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos ao canal Além da Matrix. Eu sou a Shelly e essa é uma leitura para Mateus e Isabelle, que vocês tanto me pediram e eu vim aqui atender a um pedido de vocês. Antes eu quero combinar algumas coisinhas com vocês. Eu não vou editar esse vídeo, portanto ele vai ficar fluido, como se fosse uma live mesmo, tá? Se eu tiver que falar se eu tiver que parar para analisar, pensar, talvez repetir frases, porque essa é um comportamento natural de um ser humano. Principalmente, eu não vou estar fazendo aqui uma palestra, então eu vou estar falando como se eu estivesse mesmo jogando ao vivo aí para vocês. Então eu vou fazer sem corte, porque eu não tenho tempo para editar vídeos. A outra coisa que eu quero combinar com vocês aqui é que eu não vou falar sobre traição, gente, por questões éticas. Existe um certo limite. Por exemplo, muita gente veio me pedir para eu tirar, essas pessoas queriam me pagar para eu fazer a leitura. Isso não é só com vocês, tá? Normalmente quem torce, os apoiadores de casais, de chips, fazem esse tipo de proposta para mim. Eu entendo que existem profissionais que fazem isso, porque cada um tem aí a sua própria regra, não existe uma regra imposta de fora para alguém. Eu crio as minhas próprias regras para mim. E assim, uma coisa é eu fazer uma leitura em público, aonde eu peço que vocês deixem o like de vocês, porque isso ajuda o YouTube entregar esse conteúdo para outras pessoas, porque ele entende, o robozinho do YouTube entende que esse vídeo é interessante. E que vocês compartilhem nos grupos de vocês, porque quanto mais visualizações, curtidas, interações, engajamento um conteúdo tem, mais a gente vai trabalhar com esse conteúdo. Por quê? Porque é uma forma da gente receber uma migalha do YouTube, essa é a verdade. Principalmente que meu canal não é tão grande. E as tiragens que eu faço são para públicos pequenos, porque é um grupo de pessoas que torcem por X pessoas, né? Por um favorito ali. Então não é algo que seja tão assim, que englobe tanto público assim. Então por isso mesmo, essa é uma forma de divulgar o meu trabalho, né? Então isso pra mim é uma coisa. A outra coisa é eu ganhar dinheiro. Eu poderia estar ganhando até bastante dinheiro se eu estivesse tirando particular para um grupo de fãs falando sobre a vida dos outros. Então uma coisa é eu expor aqui onde eles têm acesso. Inclusive eu já recebi mensagens de famosos que já assistiram meus vídeos, minhas tiragens, e simplesmente elogiaram e quiseram, né, me contratar, inclusive. Então, eles podem ter acesso a essas leituras aqui, e eles têm total liberdade de se sentirem incomodados de pedir para retirar, inclusive. Agora, já pensou eu tirar para uma pessoa particular sobre a vida de outra pessoa? Eu não faço isso em tiragens particulares. Já teve mãe que me procurou para saber se a sexualidade do filho, se é gay ou não. Eu não faço esse tipo de coisa. Já me procurou pessoas para saber se o marido tá traindo ou não. Não faço esse tipo de leitura. A amante quer saber se o cara vai deixar da mulher lá. Eu não faço esse tipo de leitura. Não falo sobre morte, né? Eu até falo alguma coisa ali sobre a saúde da pessoa, sem comprometer tanto, sem deixar desespero, porque eu não gosto de nada que seja assim muito polêmico, digamos assim, tá? Então, dito isso, eu vou começar a embaralhar aqui, tá? E eu vou fazer uma leitura completa, porque é uma leitura de análise, pra gente entender se um pensa no outro
tá? Se eles ainda têm sentimento, nutrem algum sentimento um pelo outro. Vamos saber se, apesar, por exemplo, eu vou explicar pra vocês. Às vezes você pensa numa pessoa, mas você não tem um sentimento tão profundo mais por aquela pessoa. Ou às vezes você até tem um sentimento profundo, mas o seu racional entende que não vai dar certo aquele relacionamento. E aí a gente vai também entender os movimentos dessas pessoas. Às vezes vocês veem um comentário de uma pessoa, né? O fulano deixou um coraçãozinho lá na foto do Instagram. E aí vocês se alimentam disso, achando que vão voltar. E quando a gente faz tiragem dizendo, vamos supor um exemplo, que a pessoa não vai voltar, eu recebo, pelo menos eu, muitas críticas porque eu não alimento as ilusões das pessoas. E aí vocês alimentam essas ilusões por conta de um coraçãozinho, um emojizinho, um comentário, porque viu eles, ou porque eles têm um relacionamento, ou porque saiu alguma fofoca, ou porque alguém fez uma leitura que vão voltar, enfim. Tá? Então, não é a verdade absoluta, eu posso estar equivocada. Graças ao universo, aqui tem quase 100% de acerto, exatamente por eu falar dessa forma intuitiva, sem querer fazer uma coisa rápida, só pra que as pessoas digam assim, bora, vai logo, responde. Vai tomar lá naquele lugar, porque aqui nesse galinheiro, quem canta de galo sou eu, e eu vou trabalhar da forma que eu quiser aqui. Com todo respeito a quem curte o meu trabalho, não é com vocês, mas é pra quem aqui, já é pra quem dá uma filtrada aqui, tá? Vamos lá então, explicado como vai ser aqui esse trabalho de hoje. Eu vou focar primeiro aqui na Isabelle, eu tenho os dados da Isabelle aqui, né? O nome dela, a data de nascimento, tô olhando aqui a foto dela no meu computador pra me conectar com a energia dela. E a minha pergunta aqui, eu peço licença ao campo de energia da Isabelle Nogueira. E a minha pergunta é sobre como que a Isabelle vê o Matheus. Como é que ela enxerga o Matheus? Vamos ver. Primeiramente, como é que ela enxerga ele? Aqui a gente já começa a entender o que a pessoa pensa, né? Sobre a outra. É muito importante saber como que a Isabelle enxerga. Carta do envelope. Para quem gosta de ver as cartas. E a carta da âncora. Como é que ela enxerga ele? Tá? Não vejo assim, eu não vejo assim que a Isabelle tem uma visão dele muito romântica. Aqui pode ter, vou falar os aspectos positivos e negativos, tá? Tudo tem dualidade. Aprenda uma coisa, tudo tem negativo e positivo, tá? Para vocês aprenderem aí até a lidar com a vida de vocês. Então, aqui, assim, questão do envelope com a âncora. É como se ela visse que o Matheus, ele é uma pessoa que, diferente dela, tá? Ele é uma pessoa um pouco mais acomodada, tá? Acomodada. Deixa eu ver aqui, eu vou colocar mais uma carta aqui para complementar. Como é que ele enxerga o Matheus, como é que o Matheus enxerga a Isabelle? Como é que a Isabelle enxerga o Matheus, viu? Eu não vou cortar, se fosse no vídeo normal eu teria cortado essa parte. Mas é como a Isabelle enxerga o Matheus. A Isabelle Nogueira enxerga o Matheus Amaral. Eita!
Como é que ela enxerga esse rapaz em relação a relacionamento. É o que eu imagino aqui, sabe? Assim, veio essas cartas aqui no tarô, porque eu tirei primeiro com o baralho cigano, né? E eu só queria confirmar o que eu tava enxergando aqui. É uma pessoa que é como se ela sentisse que não é uma pessoa promissora, tá? Para criar uma família, para ter uma família. É alguém que pode ser que haja algum risco de ter... Vamos lá, eu vou tomar cuidado com minhas palavras aqui, mas, tipo, vou dar exemplos aqui. Dívidas, ou de não ter dinheiro suficiente, estabilidade financeira suficiente. É uma pessoa que não tem... Aqui aparece assim, parece que falta alegria. É como se fosse alguém que só... além de não trazer essa estabilidade, né, financeira, é uma pessoa também que não é como se ela se sentisse... Fala logo, Michelle. Presa. Ela não tem, eu tô tentando trazer as palavras, ela não tem com ele muita liberdade, principalmente ela na área profissional. Ela acredita que tem muito mais a entregar profissionalmente, a voar profissionalmente, a crescer profissionalmente, financeiramente, sem a presença dele. É como se ele parasse ela, é como se ele fosse um... Eu entendo isso, tá? Eu super entendo. Por isso que eu tô tentando trazer em palavras aqui tudo que eu tô sentindo em relação a essa visão dela por ele, porque muita gente talvez não entenda e leve pro outro lado, né? Que a pessoa não tem que pensar, quando ela vai ter um relacionamento com alguém, ela não tem que pensar financeiramente, não tem que pensar no financeiro, principalmente mulher, que eu já tirei muito aqui pra casal, e geralmente essas mulheres mais empoderadas, elas não são mais aquelas mulheres que só pensam no relacionamento, que abrem mão de suas coisas por conta de um homem. Então eu vejo que aqui não é o caso da Isabelle. A Isabelle, ela vê isso, o Matheus, como alguém que é só para aquilo, é uma vidinha assim, daquele jeito simples, sem muitas mudanças, tá? É isso. Me deu vontade de coçar o nariz, gente. Por isso que eu parei assim, porque normalmente eu digo, eu coço e depois eu corto, né? Não o nariz, eu corto no vídeo. Mas enfim, eu pensei, meu Deus, cuidado, não vai meter o dedo no nariz aqui. Vamos então ao... Existe incompatibilidade entre eles também, tá? Em relação a essa questão do profissional. Não mostra muito corpo, não faz muito isso, não se expõe muito. É o que tá aparecendo aqui nas cartas, tá, gente? Por isso que eu fiquei assim meio que hesitante em falar, porque algumas coisas aqui não são tão legais assim, sabe? Pelo menos para os dias de hoje. Mas muita gente é conservador. Ele é conservador. Ele é mais conservador. Como é que o Matheus, tá? Como é que o Matheus Amaral enxerga a Isabelle? Como é que ele enxerga a Isabelle? Vamos ver aqui como é que ele enxerga. A nível de relacionamento, como é que o Matheus enxerga a Isabelle? Ó, diferente, ó. Ele já enxerga ela como alguém que traz as mudanças para a vida dele,
que a parceria com ela trouxe bastante diversidade ali pra ele pôde ver coisas que ele nunca veria. Com certeza ele não é a mesma pessoa, tá? E ele vê uma possibilidade de retorno com ela, já posso adiantar aqui, tá? Então ele se vê com ela, casando com ela, tendo filho com ela, retornando com ela, ele tem esperança. Eita, lelê. Né? Apesar da Isabelle, a priori, por isso que eu tive assim, eu fiquei assim, ela vê ali alguma coisa com ele, assim, enxerga nele uma pessoa que é pra casar. Sim, o problema é que não da forma como ela quer. Ele é uma pessoa que, ele é aquele cara que quer sim um compromisso, só que não do jeito que ela quer. Ela não vê isso trazendo estabilidade pra ela, entendeu? Então eu vejo a dualidade na cabeça dela aqui. Nem precisa eu tirar o tarô para essa parte aqui. Agora eu quero a nível emocional. É outro campo, é outra coisa. Como é que é esse coração da Isabelle Nogueira em relação ao Matheus Amaral? Eu falo sobre o nome deles para ficar conectando aqui com a energia deles, né? E vamos então ver aqui como é que a Isabelle enxerga o Matheus. O que a Isabelle sente pelo Matheus? Estão vendo? Gente, eu tive Covid há pouco tempo, tá? Então eu sinto que meio que meu cérebro tá comido. Eu tô um pouco assim, aérea ainda. Então, me valorize porque eu vim aqui fazer a leitura pra vocês. Isabelle, o que a Isabelle sente? Conectando com o emocional da Isabelle. O que é que ela sente pelo... Matheus a nível emocional, como um homem, como um relacionamento. Qual é o sentimento da Isabelle? A carta da raposa. Ela não tem ela não nutre sentimentos por ele, sentimentos profundos, pelo que eu vejo aqui, tá? O sentimento que ela tem é um sentimento até de cautela com ele. Eu não sinto que o sentimento dela, inclusive, talvez, ultimamente, né? Talvez ela tenha gostado dele, tá, galera? Pode ter sido, mas eu não vejo um sentimento ali tão verdadeiro. Tá? Já começa a abrir aqui que parece que ele tem mais sentimentos por ela do que ele. Vou tirar a carta do tarô nessa configuração aqui. Sinto que pede. Tô falando pelo nariz, vocês vão sentir meio que eu fazendo assim, fungando, tá? E é isso que tem pra hoje, tá? O sentimento da Isabelle pelo Matheus. A carta do diabo. Calma, quem não entende de tarô, ai meu Deus, diabo. Primeiro que diabo é uma coisa inventada aí, a forma como, tá? Não é o diabo, o Satã, tá? Ela não sente sentimentos demoníacos por ele, pelo amor de Deus, tá? E ela veio investida, certo? Mas novamente me mostrando que existe até uma toxicidade aqui nessas emoções por ele, nesse sentimento por ele. É como se ele faltasse sal nele, sabe assim? Não tô julgando, tá? Eu tô tentando colocar as palavras aqui pra vocês entenderem, de forma pro povo entender, tá? Falta sal, falta tesão, falta... não tem, assim. É mais pra um lado, assim,
Sabe aquela necessidade de você estar com aquela pessoa, presa àquela pessoa? Mas não porque ama ou porque sente tesão, mas simplesmente porque é bonitinho, as pessoas veem a gente como um casal, todo mundo vê a gente como um casal, não sei o que, uma coisa fake. Eu vou falar logo, fake. Aí eu sei que eu vou receber aí os hates, pode vir os hates, não tem problema, porque eu já tô acostumada com isso. Pode jogar hate aí, tá? Sentimento por ela, ó, dela por ele. Eu sei que tem muitos fãs, fanáticos, mas é o que eu vejo aqui. Não tem outra. Eu quero saber agora do Matheus. O que o Matheus sente pela Isabelle, tá? Como é que é o coração dele, os sentimentos, né? Como casal, como ele sente por ela. Olha, não tem também aqui, não foi uma carta daquela carta, meu Deus, sentimental, tá? Aqui eu já joguei direto com o tarô. Vou pegar esse Lenormand aqui, tá? Por favor, me fala como é que tá o sentimento do Matheus Amaral pela Isabelle. Com a carta Aliança. Bom, primeiramente aqui o sentimento dele com o tarô tá falando sobre ele não entender, ele não compreender o que tá acontecendo, né? Ele não quer enxergar. Na verdade, ele tá cego, né? Essa é a questão. E aqui eu não puxo sardinha nem para homem e nem para mulher. Normalmente, eu tendo a defender mais, obviamente, as mulheres, porque são as mais... Então, não vem achar que eu tô passando mão na cabeça dele, porque eu nem eram eles para quem eu torcia, tá? Mas... o sentimento dele aqui é um sentimento de que ela era a mulher pra ele. É uma ilusão, na verdade, né? Porque com a carta aqui, essas duas cartas aqui, a combinação delas, ele tem essa ilusão de casar com ela, de que ela é a mulher pra ele. Mas eu super entendo, né? Porque, afinal de contas, a Isabelle agrega muito mais pro Matheus, pelo que eu tô vendo aqui, eu não sigo eles, pelo que eu tô vendo aqui, do que ele agrega pra Isabelle, tá? Ele poderia até agregar, se fosse uma mulher comum, mas pra Isabelle, pro patamar da Isabelle, pros níveis que ela já alcançou e que pode alçar, mais ainda, ele não tá aqui à altura dela, tá? Não tô desmerecendo ele, mas a questão de compatibilidade. Então ele tem uma ilusão, por quê? Porque ela trouxe tanto fogo, né? Tanta energia pra ele, tanta coisa, e ele não consegue enxergar de que esse sentimento que ele tem por ela é por isso, né? Pelo que ela pode trazer pra ele. Eu andei a falar a palavra apoio, né? 5 de ouros. 5 de ouros é uma carta que tá aqui, olha. Uma pessoa que não tem condições suficientes, né? Condições financeiras, não tem
nem suporte, né? Não tem suficiente, precisa de um apoio, precisa de alguém que vá lá, que traga aquela energia, que motive, que empurre, que tire do lugar. E é o que eu percebo nesse relacionamento, já começo a perceber, apesar de eu nem seguir ele, já parece que eu já tô vendo todo o relacionamento dele, tá passando na minha frente aqui, tá? Então agora a gente vai ver a intenção. Então a gente vai começar a entender se a Isabelle tem a intenção de voltar com o Matheus, tá? A Isabelle Nogueira tem a intenção de voltar, de voltar a se relacionar com o Matheus? Tem uma esperança, sim. Tem uma intenção de um recomeço, tá? Aqui fala sobre a esperança, sobre... É como se ele trouxesse para ela, assim, uma certa inocência, uma coisa assim... mais tranquila, doce, ao mesmo tempo brincalhona, aquela coisa da imaturidade, né? Então tem aqui uma possibilidade, uma intenção, tá? Ainda não é ação, ainda não chegamos lá. Vamos com o tarô? Vamos aprofundar aqui nessa intenção da Isabelle. Então me fala aqui sobre a carta da criança, a intenção, se a Isabelle tem intenção de se reconciliar com o Matheus e dar continuidade ao relacionamento. Olha, aqui a carta da Papisa, tá em inglês aqui, mas tem um outro nome, além de Papisa. Sacerdotisa, essa carta, ela fala sobre, gente, a possibilidade de ter filho, tá? Intenção de ter filho com ele. Filho, intenção. Vocês entendem como é importante a gente fazer toda essa análise? Parece que as coisas não se casam uma com a outra. Por isso que muita gente não entende as atitudes de uma pessoa com a outra. Porque existem conflitos. Conflitos entre a mente, entre o coração, entre o que a pessoa quer e o que ela faz. Isso se chama complexidade do ser humano, né? Então, a intenção com ela é de casar, porque também essa carta, ela traz a energia do casamento. Ela traz aquela energia também da inocência, aquela coisa imaculada, aquela coisa que ainda tá inacabada, né? Existe aqui uma dualidade. Lembra que eu falei no início dessa leitura? Isso aqui representa a dualidade. Essa intenção ali dual com ele. Eu quero manter ele, eu tenho essa esperança, quero recomeçar, né, com essa pessoa, mas eu escondo isso. Também é uma carta que me traz uma energia, sabe, uma energia de... Quando me lembra dessa carta aqui também, que veio... Repressão. Como se tivessem os desejos dela reprimidos. É como se ela estivesse escondendo até algo, tá? A intenção dela é não entregar o jogo, é esconder, talvez, assim, essa intenção que ela tem de ter um filho com ele, de recomeçar, de se reconciliar, de casar. Então, mas ela tem a intenção de voltar. É como se isso parasse ali na vontade dela. Ela tem vontade, mas como a gente leu aqui o pensamento dela e a gente leu aqui a emoção, o sentimento dela, ela tá nesse jogo ainda de brincar um pouco com isso, né? Talvez ela... Vamos ver depois a ação que eu já ia me antecipar aqui. Que aí eu vou embora falando, mas eu quero fazer com o método que é o método que eu criei, e esse método aqui é tira e queda. Vamos então saber qual é a intenção do Matheus. Tem vários Matheus, gente. Aí por isso que eu tenho que estar olhando o tempo todo o sobrenome dele. Já veio Matheus, vários nomes, Matheus Massafera, outro Matheus que veio, Matheus Amaral.
Matheus Amaral, 26.926. Qual é, se ele tem intenção de voltar com a Isabelle, se reconciliar, voltar a ter um relacionamento com a Isabelle. Nossa! Carta da foice. Esses dois são meio esquisitos, né, gente? Ah, mas o que é a carta da foice? A carta da foice é terminar, embora seja um término passageiro, né? Mas tipo assim, olha, cortar laços. Talvez seja exatamente pelo fato dela não ter dado muita esperança pra ele. Mas vamos aprofundar com o tarô, tá? O tarô vai revelar mais profundamente e aí eu vou entender a carta... O baralho cigano, ele é muito direto. Então, eu gosto de trazer o... Vamos lá, então, o tarô pra gente aprofundar. Matheus Amaral. Vocês querem ver aqui um pouquinho? Aqui, pronto. Matheus Amaral. Qual é a intenção dele? Ó, a carta da morte. Qual é a intenção dele? Se ele tem intenção de voltar com a Isabelle. Tá? Aqui. Carta do mundo. Tem intenção de voltar com a Isabelle. Bom, eu não vejo que ele tenha intenção de voltar com a Isabelle, tá? Deixa eu coer um pouquinho. Pronto, assim. Bom, quem sabe faz ao vivo. Vamos lá. Eu não vejo que o Matheus tenha essa intenção de voltar com a Isabelle, tá? Embora ele não tenha essa intenção de voltar com a Isabelle, é como se ele sentisse, assim, que já deu o que tinha que dar. Não, ele não foi o único término, tá, gente? Eles não tiveram só esse término. Então, é como se ele já tivesse meio que cansado, assim. E eu vejo como se a intenção dele é ele se afastar totalmente, evitar ela. E tudo que remete a ela, ou que vá nesse sentido, ele evita olhar de uma outra forma, sabe, assim. Então essa intenção, é o querer, a vontade dele, ver que a vontade dele não tá muito alinhada com o que ele sente, né? Porque sabe quando você quer tirar uma pessoa, arrancar uma pessoa da tua vida? É o que ele quer, a vontade dele. Que susto, gente. Socorro. Não foi um barulho aqui na porta? E eu tô sozinha. Não tem nada de espírito, tá? Só pensei que fosse meu marido chegando aqui, ou enfim. Ok. Justamente ele tá me mandando mensagens. Ok. Então vamos lá. Deixa eu tirar aqui o volume. Agora vamos para a parte da ação, tá, gente? Finalmente a gente vai saber se vai ter aqui uma... Pô, tá, beleza, ele pensa, ela pensa, eles sentem algo, e aí? Como que vai ser, né? Então me mostra aqui o que a gente vai poder ver no futuro aí, qual vai ser a ação em relação a esse relacionamento desse casal aqui, Isabelle e Matheus. E eu quero saber da Isabelle, qual é
as ações que ela vai tomar no que diz respeito a esse relacionamento com o Matheus Amaral. Qual é a ação, a nível de ação? Comunicação, tá? Ainda vai ter conversas entre eles, trocas de mensagens. Agora, vamos ver aqui como é que vai ser isso, tá? Então, a nível de ação, vejo viagens, inclusive, tá? Como vai ser a ação da Isabelle em relação ao Matheus no que diz respeito ao relacionamento deles? Ok. De novo, viagem. Eu vou tirar já pra ele. Antes de eu dizer qual foi o que saiu aqui pra ela, eu já vou tirar em relação a ele, tá? Qual vai ser a ação dele? Depois eu falo dos dois aqui. Qual vai ser a ação que o Matheus vai tomar em relação a Isabelle sobre esse relacionamento? Carta número 7. 7 de copas. Mais uma, por favor. Coitado, ainda vai sofrer pra caceta. Ação. Tem alguma ação? Eu não vejo ele tomando ação nenhuma, gente. Tem alguma ação que o Matheus vai... ele vai fazer algum movimento em relação a Isabelle, a voltar com a Isabelle? Carta do coração. Então, é possível que eles se comuniquem, tá? Parte da Isabelle, essa comunicação. No que diz respeito a ele, eu vejo que ele não faz isso, ele não tem uma ação em relação a ela, um movimento em relação a ela. E eu vou explicar aqui o porquê, tá? O Matheus, ele ainda vai sofrer, ele sofre muito e ele ainda vai sofrer em relação a Isabelle. Como se ele tivesse perdido, como se ele tivesse sem muitas opções, mais assim, né? É como ele tinha uma variedade de coisas, de vivências, de ideias, de emoções, como se fosse um tobogã, sei lá, que vem aqui, é a montanha russa. E isso trouxe para ele uma ansiedade, porque ele não tem mais isso. Ele não tem mais essa... Ele não tem esperança, ele não tem um movimento aqui. E talvez seja por isso. Então ele sofre aqui, eu vejo ele mais sofrendo por amor, meio que depressivo, tá? Do que indo atrás dela. E aí, no caso dela, é como se ela fosse até visitar ele em uma clínica, em um hospital, assim, em algum lugar, fosse encontrar com ele, ou fosse para algum retiro, alguma coisa assim, porque eu ainda vejo uma viagem aqui, mas eu não consigo ver. Eu vou tirar a carta para saber se existe esse retorno, como se a gente estivesse fechando aqui, somando tudo isso daqui, e se a gente vai ver esse retorno, tá? Porém, eu vejo assim, ela indo com ele para falar com ele, e talvez para tentar se afastar aos poucos dele, talvez para dar algum apoio a ele,
né? Mas para deixar claro que não tem volta, tá? Vamos ver o resultado dessa leitura aqui, gente. Então, vamos deixar aqui uma previsão para um ano, tá? Sobre o relacionamento da Isabelle e Matheus. Previsão de um ano, viu que essa leitura é grande, porque eu tô fazendo várias técnicas aqui, tá? E vários tipos de leitura para deixar já amarrado para vocês verem aí durante um ano essa leitura, vocês ficarem aí. Qualquer coisa, penso em abrir live, tá? Ainda talvez eu faça mais leitura, até mesmo individualmente, sobre o lado profissional deles, se eles vão se relacionar com outras pessoas, né? Porque não dá também tudo numa leitura. Vocês já viram que tá muito... Esse vídeo já tá muito longo. E aí dá pra fazer leituras separadas, pra gente saber mais sobre o que vai acontecer com eles individualmente, né? E saber se tem mais novidades aí sobre ele como casal ou como amigos, enfim. Mas... é possível que haja até contratos ainda de profissional entre eles dois, sabe? Que eles ainda estão atrelados profissionalmente ainda, tá? Qual o futuro do casal Isabelle Nogueira e Matheus Amaral? Até março de 2026, eles vão se reconciliar? Vai ter reconciliação? Eles vão voltar a ser namorados, a noivar ou até casar dentro de um ano? Até março de 2026, Matheus e Isabelle vão voltar a ter relacionamento amoroso, ficar juntos? Gratidão, gratidão. Carta da... O enforcado. Rainha de Copas. Rainha de Copas é um bom presságio. E aqui é a carta do Hierofante. É o Papa, tá? Vamos lá. Vamos lá. No negativo, aqui eu vejo que não há uma concessão, né? Existe alguma opinião forte entre eles dois que diverge. Pode ser opinião política, eu não sei, eu não conheço, tá? Parece algo assim que alguém fortemente acredita e só um momento, tá? O que é que impede esse relacionamento? O que é que impede? Então, é como se a Isabelle tivesse feito muitas concessões, que tá aparecendo aqui o que daqui a um ano, né? O que vai acontecer. É possível que haja mais uma tentativa, tá, gente? Mas não vai ser rápido, não vai ser algo... vai demorar um pouco. Mas eu vejo aqui, confirma pra mim aqui no positivo a carta do Papa sobre a reconciliação, se vai reconciliar, vão ficar juntos até março de 2026. Sim. Vamos lá, então, vou mostrar pra vocês. A carta aqui do Papa com a carta do Cavaleiro de Copas
fala sobre a Isabelle, pelo menos a Isabelle, ela vai estar se relacionando, né? Então, como é a carta pra eles, é uma tiragem pra eles dois, é com ele. Mas eu vejo a Isabelle, principalmente a Isabelle. A Isabelle, é como se ela tivesse olhado pra trás, ela vai, assim, ela tá muito ligada emocionalmente ainda. Aí você fala assim, mas parece que o relacionamento dela com ele, o que ela sentia ultimamente, não era um sentimento profundo. Era um sentimento meio de fake. Por quê? Porque talvez nem ela soubesse exatamente o que ela sentia por ele, o que ela sente, na verdade. Então, ela não tem. Então, talvez seja essa questão de se afastar para ela entender o que ela sente por ele, tá? E aí, é como se ela se segurasse, se ela evitasse pensar sobre isso. Eu vejo questão, assim, mental aqui, uma parte mental e espiritual até mesmo dela. Lembra que eu falei sobre acreditar em algumas coisas? Talvez ela não tenha abrido mão, ou aberto, né, de coisas e que talvez ela vá querer abrir mão no futuro, tá? Então eu vejo uma reconciliação aqui, tá, gente? Tô até com medo de abrir o... entre aspas, tá? Por quê? Porque às vezes a gente fica botando muita carta na mesa, quando é um método, beleza, mas já tá respondido aqui que sim, vai ter reconciliação. E às vezes você quer ficar abrindo, e aí você acaba vendo coisas ali. Deixa eu ver se tem mais cartas. Tem aqui. Tá. Eu vou abrir aqui mais uma tiragem para saber com clareza como vai se dar essa reconciliação, tá? Isabelle e Mateus. De março de 2025 a março de 2026. Não é algo que vai ser muito rápido, não vai ser agora, mas é possível que vai ter uma reconciliação deles dois, eles vão voltar a namorar, noivar. Como é que vai ser o relacionamento do casal? E conectando aqui com o campo de energia deles dois para o futuro até 2026, março de 2026, vão voltar a se relacionar. Gratidão, gratidão. Carta da chave. Abre com uma resolução. Carta da lua. Fala sobre um sentimento profundo, tá? Essa carta aqui é a carta... Nossa, é uma carta... Essa carta, a nível de relacionamento, ela fala sobre separação, sobre eles estarem isolados assim um do outro. Mas ao mesmo tempo, se houver uma cerimônia aqui, pelo que eu vi, uma cerimônia, vamos ver, corte, carta central, é como se fosse um término passageiro, tá? Então, assim, tem a carta da montanha, que ela é uma carta que eu queria até mostrar pra vocês aqui mais a mesa. Tem muita carta aqui, né? Pra vocês não vão entender muito aqui, né? Mas assim, tentando explicar aqui, é como se nesse momento não tem muito o que solucionar, não tem... tem uma dificuldade em solucionar isso. Em solucionar esse problema aí do relacionamento deles. Pode ser que essa conversa tenha a ver com
com uma moradia, um apartamento. Lembra que eu falei que ela ia procurar ele para conversar? Vamos ver, então. Tem retorno, gente. Tem retorno aqui. Tem confirmação de retorno, tá? Vamos ver aqui. Então, mostra que essa dificuldade aqui de se relacionar, ela vai ficar para trás, tá? Vai ser resolvido, vai ser contornado um problema que existiu grande entre eles. Ao meu ver, voltando para o início desse relacionamento, é possível que ela queria garantias, né? No que diz respeito à finança, assim, entendeu? Alguma divergência de ideia sobre bens materiais, sabe? O medo dela sobre isso, tá? O futuro. Então, isso vai ser resolvido. É como se fosse assim, partilha de bens. Algum acordo, pode ser um acordo pré-nupcial, alguma coisa relacionada. A burocracia, desde o início me fala sobre burocracia, sabe? Sobre questões burocráticas, assim. Sobre ideias que se divergem. Principalmente quando se trata de algo financeiro, de bens materiais, de contratos, né, de movimentos profissionais, de uma certa liberdade de se movimentar. Então aqui eu vejo uma divisão aqui acontecendo entre eles, como se eles tivessem um acordo, não sei se cada um morar num lugar, ou se vão morar para o lugar, alguém vai vir morar para o lugar onde aquela pessoa finalmente queria, escolheu, tá? Porque aqui, vamos lá, no nível mental aqui, né? O que influencia esse relacionamento, como eu já não vou precisar repetir aqui, fala sobre, tá, ok, eu preciso dividir o que é sentimento e o que é o prático, tá? O prático. Às vezes, teve até brigas aqui sobre bobagens, assim, o que pra mim é bobagem, né? Vai ser numa igreja? Não, não vai ser numa igreja, vai ser num templo budista, que não é o caso, né? Não acredito que nenhum dos dois sejam budistas. Eu só tô dando uma ideia aqui, tá? Encaixa isso no que é o problema deles real. É mais ou menos sobre isso aqui. Problema de como seria a festa, se é grande ou não, se eles iriam realmente no cartório ou não, se iria o acordo ali sobre ter um apartamento ou comprar alguma coisa junto, se iria haver uma conta no nome dos dois, coisas relacionadas a banco, tudo nesse sentido de burocracia, de dividir uma coisa da outra, de solucionar como pode ser o futuro em relação a isso. Então isso fez com que eles se afastassem um do outro, se isolassem um do outro, né? Trazendo aí um grande problema, e que foi esse término deles, né? Mais uma vez, para mim, é como se fosse um término passageiro. Esse cuidado, esse medo que a Isabelle tem ali, ou até o interesse que ela tenha, vamos lá. Pode ter coisas de terceiros aqui também, né? A mãe de um deles dois, né? Ou até dos dois, tenham um pouco ali influenciado, tá? Influenciado. Existe aqui uma possibilidade, algo aqui relacionado à gravidez. Então pode ser assim. Não tô dizendo, não quero bater o martelo sobre filho, sobre gravidez, tá, gente?
mas existe aqui um futuro aqui, tem aspectos relacionados à gravidez. Pode ser também aqui, eu vou falar as possibilidades, porque eu gosto disso. Eu gosto de trazer as possibilidades, porque a chance de acerto, ela é muito grande, porque isso aqui é uma arte de interpretar, isso aqui é um estudo, a minha leitura é técnica, tem intuição? Tem. Mas eu gosto de trazer a arte de interpretar, o estudo dos arquétipos, porque dessa forma a gente não fica muito focado em uma coisa só, né? Mas a gente abre mais possibilidades, porque é isso que a energia traz aqui, né? Então, é como se fosse ali até mesmo ideias sobre filho, sobre a maternidade. É hora de ter filho, é agora, não é, tá muito cedo, tá muito tarde. Discussões em torno disso, tá? Então, esse medo da maternidade, ele é superado. Então, o medo da maternidade, o medo do controle também, de ser controlada, principalmente da parte dela, né? Porque essa carta se repete aqui, carta da raposa. Então, esse medo de ser controlada, esse medo dessa toxicidade, de ser uma toxicidade, passa, supera. E aí eu vejo aqui uma possibilidade, sim, deles se reconciliarem, confirmando aqui o desfecho disso aqui, né? Podendo também ser o posicionamento de uma mãe ali, ela sabendo lidar com a mãe dele, ou a próprio conselho da mãe dela, algo assim relacionado à maternidade, à paternidade, mas existe também essa coisa, preocupação em relação ao controle, mas uma mudança vem aqui, uma mudança positiva, mudança de casa, mudança de talvez de cidade, sabe, de ideias. Esse é o desfecho aqui que eu vejo, né? Roda da Fortuna que saiu, né? Ali no que ele, nas ações que ele vai tomar, ele acaba que parece que é algo que tem a voltar, tem um retorno ainda, né? Me confirma muito aqui no que eu vi na leitura. Vou voltar aqui para ver vocês, pra gente finalizar, tá? Ficou aí 1 hora, né, esse vídeo. Mas pelo menos vocês vão poder lavar uma louça, ou tá no escritório, né? Ou tá de boas aí, né, onde vocês estiverem, e ouvindo isso aqui, ouvir várias vezes, e conforme as coisas forem acontecendo, vocês vão se encaixando. O que eu achei legal dessa leitura? É uma leitura que abre possibilidade para eu fazer novas leituras, pra gente ir acompanhando esse movimento deles, né? Não vou fazer tão próxima uma da outra, porque não é legal fazer leitura próxima uma da outra, mas obviamente que eu vou posso fazer uma leitura só pra ela, depois só pra ele, sem essa coisa do relacionamento, ver o que aparece, e aí mais pra frente eu faço deles dois de novo, pra gente ver se já tá próximo ali deles voltarem. O que mostra que não é algo pra agora, não é um retorno de agora, vai demorar ainda um pouco, mas a gente é uma previsão de 1 ano, né, que eu fiz aqui no final desse vídeo, né, já a última leitura que eu fiz aqui, como se fosse 2 leituras em um vídeo, que até março de 2026 existe a possibilidade dessa volta deles dois, tá, gente? Então, isso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam, o like é importante. Joga o link nos grupos. Pode ser que eu abra um canal de membro para voltar a fazer leituras para casais. E aí a gente pode fazer lá em lives mesmo, assim, eu posso fazer lives para membros, assim, nessa coisa assim. E os membros receber em primeira mão os novos vídeos que vão sair, tá? Óbvio que você precisa se inscrever no canal
para que tudo isso aconteça, senão você nem vai ficar sabendo de nada. Ativa o sininho também aí, sabe como funcionam as coisas do YouTube. Deixa aí nos comentários o que você achou, se você gostou, deixa sugestões aí de leitura, perguntas para próximas leituras, que eu volto aqui quando eu for fazer novas leituras, pego as perguntinhas e vou ali pra gente fazer, talvez na live para membros, né, ou talvez numa próxima leitura, tá bom? Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau!